o trabalho era para a gente falar sobre a maior invenção de todos os tempos. E aí, nas minhas pesquisas, eu cheguei a um texto poético, em inglês, que dizia o seguinte, que passou por todas as invenções, mas que a maior invenção é o livro. Né? Então, ele termina o texto dizendo isso. O livro é a maior invenção que se pode pensar. E, a partir disso, eu gostaria de saber se o senhor tem se falado muito aí sobre esse livro Código da Vinci. E eu li, porque meu filho, a professora de História emprestou para ele, e ele é assim meio cético, está com 15 anos, então eu sou catequista, aí tive cuidado de ler junto com ele para poder. E a gente leu muito no início, então a partir daí começaram todos esses comentários. E o Padre Zezinho e outros, e eu não sei se eu perdi, mas eu gostaria de saber se o senhor já fez algum comentário, se o senhor ficaria à vontade para fazer um comentário sobre o Código da Vinci, porque já tem tanto livro explicando, reexplicando. Faço sim. Olha aqui, Lucimar. Primeiro, eu tenho um livro meu, que é um livro de crônicas, ensaios, chamado Típicos Tipos. Tem aí fora. E a primeira página é justamente concordando com o que você disse. É a minha homenagem ao livro. É o livro falando dele mesmo. É como se, né, o livro falando na primeira pessoa. Eu concordo que realmente o livro é uma invenção fantástica. Outro dia, eu dizia para um amigo meu, olha, não adianta você querer me convencer que o computador vai substituir o livro. Primeiro, eu levo o livro para a cama. Se acaba a energia, ele funciona a vela. A bateria nunca acaba. Né? Fora as traças, nada apaga o livro. Ou seja, se bem cuidado, quando a gente olha uma biblioteca, eu vejo assim inúmeras vozes caladas. E se eu abro um livro, elas expressam a sua voz. Né? O livro tem muitas vantagens em relação a tudo mais. Eu posso carregar para qualquer lado. Eu posso, rabiscar o livro porque eu posso ter um outro exemplar. Enfim, o livro realmente é uma excelente invenção. Agora, quanto ao Código da Vinci, existe uma técnica de best-seller. Todo escritor sabe que existe essa técnica. Tem até manual, como escrever um best-seller. E qual é um dos segredos do best-seller? Você cria uma ficção. É como se você fizesse um bolo cujo recheio é uma mentira bem contada. Ficção é isso, né? Uma mentira bem contada. A expressão não é minha, é do Aristóteles, quando diz o seguinte: a ficção não precisa ser verdadeira, mas precisa ser verossímil. Bonito isso. Quer dizer, você conta uma mentira, mas de tão bem contada que você acha até que é verdade. Né? É isso, é verossímil. Então você tem o recheio da mentira bem contada. Em volta, você coloca uma série de informações historicamente localizáveis, verdadeiras. Por exemplo, o Leonardo da Vinci existiu, a Opus Dei existe, o Santo Graal, né, é uma lenda, mas uma lenda que, como o Guilherme Tell. O Guilherme Tell nunca existiu, o Dom Quixote nunca existiu, mas tem tanta força que agora esse ano o Dom Quixote vai ser homenageado lá pelo rei da França, né, da Espanha. Né? O rei da Espanha, é capaz de aparecer lá um descendente do Dom Quixote para receber a medalha. O principal personagem histórico da Suíça, isso é incrível, é a força da ficção. É um personagem de ficção. O Guilherme Tell nunca existiu, foi inventado por um escritor e é o principal personagem daquele país. Isso é fantástico, né? Como o Dom Quixote também. Então, no Brasil nós temos um exemplo de best-seller, e eu falo disso porque tive parte nisso, ele era muito meu amigo, que foi o livro Hilda Furacão, do Roberto Drummond. Tudo o que acontece no livro saiu nos jornais. As pessoas existiram, tudo é localizado, os ambientes. Só a Hilda é ficção. Ora, existe em literatura, existe um processo da leitura que é inconsciente no leitor, mas é infalível. Chama-se migração de sentido.
Se tudo em volta é verdade, esse miolo aqui também deve ser verdade. Quer dizer, o leitor não consegue fazer a barreira entre o que é a ficção e o que é a realidade. Ele mistura. E aí é um impacto fantástico. Então, na verdade, sabe como é que eu defino o Código da Vinci? O Harry Potter para adultos. Essa é a minha definição. Né? Aquilo tudo é uma barafunda, nada daquilo. Né? O cara, ele inventou uma ficção tão convincente que tem gente que acha que ele foi lá, fez aquelas pesquisas naquelas bibliotecas, encontrou aqueles documentos. Nada disso, é tudo, né? Agora, quando a gente escreve, a gente fala isso com tanto ênfase que as pessoas realmente ficam, né, como o Borges, né, o famoso escritor da Argentina, que dizia que ele possuía uma enciclopédia infinita, que trazia qualquer pergunta humana, essa enciclopédia responderia. Tinha gente que acreditava que ele tinha essa enciclopédia em casa. E por aí vai. Mas são recursos, né, tão bem feitos que tem gente que acredita que no paraíso tinha maçã, São Paulo caiu do cavalo, e Jesus teve o rosto limpado por uma tal de Verônica. Ou seja, nenhum desses três fatores existem na Bíblia. Mas quem é que acredita que não existe? Né? Porque a Bíblia diz que comeu o fruto proibido. Podia ser jabuticaba, banana. Né? Não fala qual. São Paulo caiu, mas não diz aonde. Se foi da carroça, do cavalo, enfim, né? De uma maca. E terceiro, pode revirar os 4 evangelhos que você não acha a tal da Verônica lá. Né? Mas nas procissões de Minas, se faltar a Verônica, a procissão não presta. E lá em Minas ainda tem uma disputa. Qual é a Verônica mais bonita? Ainda tem isso. Quer dizer, não é qualquer Verônica. A Verônica é quase né, no meio de uma procissão religiosa, é quase uma missa em desfile. Né? Então havia, em Minas, isso tem que estar presente. Mas enriquece a nossa religiosidade. E quantos nomes de diabos você conhece de Minas? Olha, o Guimarães Rosa, só o Guimarães Rosa deve ter no Grande Sertão uns 300 nomes de diabo. Vocês vão reparar no livro que eu não repeti nenhuma vez, porque é tanto nome do diabo, né, em geral dados pela tradição popular, que a gente não precisa repetir. Né, beiçudo, cuja, coisa ruim, mofento, Escurim. Escurim já eu acho preconceituoso, aí eu já não utilizei. Né? Tem uns aí politicamente incorretos, então eu evitei. Mas tem... não precisou isso, vocês reparem isso. Nenhuma vez eu repito o nome do diabo nos 14 contos. Se depender de Guimarães Rosa, todos eles moram em Minas. Ah, sim. Minas. A primeira pergunta, baseia no que o senhor falou no começo, que o senhor escreveu alguns contos nos anos 70. Eu queria saber qual a diferença entre o diabo dos anos 70 e o diabo de hoje em dia. E a segunda pergunta, eu gostaria de saber, agora com relação à sua participação no governo, se a sua saída tem a ver com a aprovação da lei de biossegurança na parte de pesquisa com células-tronco, e com relação a... Eu sei que algumas pessoas estão fazendo assim, mas na verdade eu quero saber a sua opinião a respeito disso. Eu sei que não tem a ver. E com relação ao aborto de crianças sem cérebro. Tá? E com relação à elogio, eu não sei da minha foto hoje, então o senhor está muito elegante. Obrigado. Obrigado. Bem, assim